Que beleza. Bora abrir aqui o livro de vocês. Pôr esse livro de vocês aqui para eu compartilhar ele com vocês. Nós vamos fazer o capítulo 5, tá? Vamos começar com esse capítulo 5. Começar pela região sul. Começar pela região sul. Galera, qualquer dúvida, é só você saber como é que funciona. É só você dar o tapinha aqui do lado, certo? Que nós vamos tirar essa dúvida de vocês. Só você vir aqui, dar um tapa do lado aqui para ficar tudo certo. Beleza? Que aí não vai ter estresse de nada, todo mundo vai ficar feliz. E como diz o outro, vida que segue, tá? Vamos lá. Questão de regionalização, né, gente? O Brasil, nosso paizão, aula passada nós não tivemos, né, porque foi o recesso do Dia dos Professores. Na última aula passada, nós corrigimos exercício. Eu não tinha começado nada sobre esse capítulo 5 com vocês, não, né? Porque na última aula nossa eu fiz correção de exercício. Confirma para mim, por gentileza, aqui. Só para mim lembrar aqui. Esse capítulo 5, eu não cheguei a trabalhar nada dele com vocês, né? Eu já comecei esse capítulo 5? Não lembrar disso não, hein, Rebeca? Opa, não lembrar dessa parada, não. Eu fui até onde? Até que altura, hein? Que eu trabalhei ele com vocês. Nós falamos sobre o processo de regionalização, começamos com esse processo. Tá? Deixa eu ver aqui se eu... Até que altura nós fomos? Classificação regional brasileira, 5 macro-regiões. Ah, tá. Evolução, né, das classificações regionais. Setentrional, Norte, divisão Milton Santos. Ah, sim. Estou ligado aqui, agora eu lembrei. Nós já passamos por essas divisões de 1968, certo? Essas divisões que nós tínhamos, né, da proposta, passamos por essa questão, né, cara, das 5 macro-regiões, certo? Hoje nós trabalhamos Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as regiões geoeconômicas, que são os complexos regionais, né? Até subdividir para vocês entre Centro-Sul, Norte e Nordeste, Centro-Sul, região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, região Norte, Floresta Amazônica e o Nordeste, fluxo repulsório populacional, nós falamos sobre isso, certo? E lembrar o seguinte, parei aqui, isso aqui nós não falamos não, nós não entramos diretamente na região Sul, certo? Então, a primeira composição que nós vamos entender é o seguinte, galera, como que nós vamos desenvolver essa política econômica sem antes, né, ter um superávit de crescimento dentro das regiões. É muito importante, né, cara, esse desenvolvimento regional, essa característica regional. Porque quando eu falo para vocês, né, da característica das regiões, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando equilibrar o país, equilibrar o sistema, né? Porque, querendo ou não, gente, esse sistema nosso, né, essa base de sistema, ele precisa ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele vai ser possível a partir do momento que nós começarmos a sintetizar essas regiões, a entender, né, cara, o formato dessas regiões. A região sul, né, ele ocupa 7% do território brasileiro, certo? A menor ocupação que nós temos do território brasileiro é a região sul, certo? Mas, assim, a população da região sul, ela é maior do que a população do norte, maior também do que do centro-oeste. E dentro do processo da geoeconomia, ela se caracteriza dentro do centro-sul. Então, a região sul, ela tem uma importância gradativa para nós, né? Para ver que a região, ela tem uma importância que ela é diferenciada, até mesmo porque nós estamos falando, né, de um contexto. Nós estamos falando de uma particularidade onde, né, todo o processo ele vai estar relacionado, né, cara, à caracterização. Se você pegar a região sul, você vai ver que a base econômica da região sul é o setor primário. Só para você ter ideia, tá? A região sul, gente, é o maior celeiro agrícola que nós temos dentro do Brasil, tá? Vou até colocar isso aqui para vocês, ó. Região sul, maior celeiro
agrícola do Brasil. Consequentemente, gente, copia isso aí, tá, cara? Deixa aberto aí seu caderno, bora nessa aí. Consequentemente, membro efetivo do Centro-Sul e caracteriza como segunda região em termos econômicos no país, perdendo para a região sudeste. Certo? Perdendo para a região sudeste. Tá aí, galera. Então vamos entender, olha só, a região sul, gente, tá? Ela é formada pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, certo? Um desenvolvimento muito forte no setor primário, um investimento muito forte no setor primário, mas, consequentemente, também uma política dentro do secundário e do terciário, certo? Lá, cara, lá 94%, quase 95% da população, ela é alfabetizada. Contribui muito, né, cara, para o desenvolvimento da região, da cultura da região, entre outras formas, tá? Tem uma localização que fica, né, cara, ao centro-oeste, tá? E ao sudeste do Brasil. Tem divisa, né, cara, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, e é banhado, né, cara, pelo Oceano Atlântico, possuindo um litoral de extensão de 1.350 quilômetros de litoral. O litoral do Sul é topíssimo, né? Quem conheceu aquele litoral lá, que isso, velho. Eu tive a oportunidade uma vez, né, cara, de ir naquele litoral porque eu estava apresentando minha tese de mestrado, e aí eu fui participar de um Conegel que aconteceu, o Congresso Nacional de Geografia, que aconteceu lá no Sul. Cara, parece que é outro mundo, sabe? Parece que é outra caracterização, entendeu? Mas por que eu falo isso para vocês? Porque, gente, olha só, quando você tem uma região que os investimentos eles são diretos, quando você tem uma região onde você está vendo, né, cara, que o investimento ele está acontecendo, a priori, né, cara, uma base ou outra, uma formação, você vai relacionar o contexto econômico. Só que não é fácil você fazer um contexto econômico, né, cara, nos dias atuais, até mesmo porque você passa por toda uma base para chegar a esse contexto. Por que eu falo isso para vocês? Porque se você pega o setor primário tem um peso muito forte, né, cara, dentro da região sul. E desde sempre, porque a região sul, se você for pegar a história da região sul, gente, qualquer dúvida você vem aqui no chat, hein, cara? Qualquer dúvida você coloca aqui para mim. A história da região sul, ela se confunde muito, né, cara, com a história dos imigrantes. Você entendeu? Os primeiros imigrantes europeus que entraram, né, cara, no Brasil, principalmente alemães e italianos, eles migraram para a região sul. Por que eles migraram para a região sul? Porque a região sul, ela entrava naquela estabilização das leis das terras, entendeu? Nós tínhamos, né, cara, uma política de leis das terras que era muito forte dentro do país. Foi muito errada a lei das terras, né, gente? O que acontecia? O Estado brasileiro pegava as terras, repassava para os europeus, em vez de repassar para o brasileiro. Mas por que ele repassava para os europeus? Porque ele afirmava que os europeus tinham condição financeira de manter a terra, e o brasileiro não tinha. Só que o europeu ganhava duas vezes, né, cara? Chegava aqui, pegava essas terras, produzia, vendia. Na hora que ele enjoava, que ele ia embora, ele pegava essa terra e vendia para um brasileiro. Então, traduzindo, foi muito errada essa lei das terras. Foi muito errada. Entendeu? Nós não saímos do lugar com essa lei. Literalmente, nós não saímos do lugar. Então, nós começamos, né, cara, a ter uma chegada muito forte. Depois, né, cara, dos alemães e dos italianos, outros grupos começaram a explorar a região sul. Quando não era explorada a região sul, era explorado o Nordeste. Por que a galera explorava o Nordeste, gente? Por que a galera gostava de explorar o Nordeste? Porque lá no Nordeste tinha um produto que era o bicho da goiaba, que era o açúcar. Você entendeu? Solo produtivo, solo show de bola, um clima estático, onde você tinha uma produção do açúcar.
não sei se você sabe dessa informação, óbvio que eu sei, né, cara, porque você é diferenciado. O açúcar brasileiro, na época dos barões, né, cara, barão do café, barão do açúcar, o preço do açúcar brasileiro era tarifado no preço do açúcar nordestino. Show de bola, entendeu? Show de bola, literalmente. Então, vamos parar para analisar e vamos ver o seguinte. Depois desses italianos, desses alemães, né, árabes, poloneses, japoneses, começaram, né, cara, a entrar dentro da região sul, começaram, né, a utilizar principalmente, né, cara, Santa Catarina, depois o Paraná, entendeu? Para depois chegar no Rio Grande do Sul, utilizando principalmente, né, cara, o que eles tinham de melhor, que era o processo de colonização, entendeu? O processo de colonização ele foi muito forte. Lembrando, gente, que o processo de colonização ele é extremamente traumático. Em qualquer obtenção que nós temos, ele é extremamente traumático, certo? Aí tá, ó, norte, entendeu? Aqui tá o processo de colonização, dá uma olhada para você ver. Dá uma olhada na legenda aqui embaixo. Olha a presença alemã, a presença italiana, presença, né, cara, de poloneses, eslavos, presença, né, cara, açoriana. Gente, galera do leste europeu, né, e do Cáucaso, os caras entravam dentro, né, cara? Chegava aqui no Brasil e iria explorar a região sul. Você entendeu? Cara, é assim, tudo muito errado, né? Tudo muito errado. Por que eu falo para você que é tudo muito errado? Porque, olha só, se você dá uma olhada na região sul, são os melhores indicadores que nós temos hoje dentro do Brasil. Ponto, não se discute. O que eu discuto, né, nessa questão, é o seguinte: é o ingresso, da maneira que foi esse ingresso desses imigrantes dentro do nosso país. É isso que eu discuto. Porque, gente, o que é e acabou. Né? Vamos dar a César o que é de César. Você entendeu? Se você chega numa região onde você tem uma exploração muito grande e que você tem como base o setor primário, você entendeu? Quem tinha que fazer essa exploração era o Estado. Se não fosse o Estado, tinha que ser, né, cara, o próprio brasileiro. Só que não, né, cara? O europeu viu a facilidade, aproveitou a deixa e caiu para dentro do processo. Caiu para dentro do sistema. Você entendeu? Ah, mas está certo? Cara, não está certo. Desculpa, mas não está certo. Aqui nós estamos criando, né, cara, uma expectativa que é totalmente à mercê do processo econômico que nós temos. Os indicadores da região sul são indicadores gigantescos. Os caras fazem investimento na questão social que é absurda. Tanto é que tem regiões aqui dentro do Brasil, exemplo nosso aqui do Centro-Oeste. Centro-Oeste copia muita política que acontece no sul do Brasil. Só que o que acontece? Enquanto o sul do Brasil tem uma pequena parcela da população brasileira, o Centro-Oeste e o Sudeste, entendeu? Tem parcelas gigantescas. E é difícil você colocar, né, cara, esse desenvolvimento. É difícil você fazer, né, cara, com que esse processo ele tenha, né, cara, um crescimento econômico. Entende o que eu estou querendo falar? Então, é um processo de dinastia. É um processo onde você consegue enxergar, né, que a política que você tem para dentro da região, ela é diferenciada. Entendeu? Ela é diferenciada. Por mais, né, cara, que teve uma saturação, né, dentro da questão social, mesmo assim, entendeu? Faz com que o processo ele tenha, né, cara, o maior formal, o maior desenvolvimento. Então, o processo de ocupação, ele foi falho? Foi muito falho. Você entendeu? Foi extremamente falho. Só que, gente, peraí, ué. Que tipo de processo de colonização que nós temos que não é traumático? Ah, Benegão, aí você vai me questionar. Você vai falar assim, lá nos Estados Unidos, gente, deixa eu te falar um negócio. Estados Unidos era colônia, começou como colônia de exploração, depois virou povoamento. Então é traumático. Você entendeu? Aqui, cara, no Brasil, nós tivemos o ingresso de portugueses aqui, e os portugueses deitaram e rolaram em nós aqui. Por quê? Porque nós não dava resistência de nada. Nós não tínhamos nenhum tipo de resistência. Ou melhor, nós não dávamos nenhum tipo de resistência. Então, nós meio que assinamos embaixo a nossa incompetência. Mas, mesmo assim, a região começa a ter suas densidades. Olha os aspectos humanos e econômicos aí. Dá uma olhada para você ver. O Brasil tem 200, aproximadamente 200. Pelo último censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles colocaram o nosso país, cara, na casa ali de 202, 204 milhões de pessoas. E que eu volto a afirmar para você, tá errado, velho. O Brasil não tem só essa quantidade.
O Brasil deve estar estourando aí na casa dos 215, 220 milhões, fácil, fácil, fácil. Benegão, você está contando só nativos? Não, eu não estou contando só nativos. Você entendeu? Porque se eu for contar só nativos, só a galera que nasceu aqui, eu estou fugindo, né, cara, do censo que é criado pelo IBGE. Então, eu estou contando todo mundo, de mamãe a caducando. Você entendeu? Estou contando, cara, os imigrantes legais e ilegais. Então, dessa quantidade, né, você vai ver que aproximadamente 15% está na região sul. Cara, a região sul tem aproximadamente 28 milhões de habitantes. De acordo com a estimativa de 2011 do IBGE, você vai falar assim, Benegão, mas peraí, essa apostila aqui, ela está desatualizada, 2011? É 2011. Gente, se todo ano você lançar um censo da população, não vai ter mudança, não vai ter mudança em números. População é lenta e gradual. Aí, se eu lanço todo ano, né, cara, números e não tem mudança, aí você vai começar a me questionar. Você vai falar assim, mas não tem mudança nenhuma? Não, não tem mudança. É por isso que eles deixam, né, cara, para lançar o censo de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. Para quê? Para você enxergar a mudança. Que mudança é essa, Benegão? No crescimento vegetativo, na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade, na taxa de fecundidade. Entendeu? É toda uma mudança. A densidade populacional, olha só, são aproximadamente 28 milhões de habitantes. É a terceira região, a terceira maior região do país em questão populacional, certo? Quando fala em densidade populacional, ele está falando em população relativa, que vai ser aproximadamente 47,8 habitantes por quilômetro quadrado. Você entendeu? 2 vezes maior que a densidade do Brasil, porque a densidade do Brasil é 22,4 habitantes. Você está entendendo? Por quilômetro quadrado. Então, velho, não confunda. Não confunda. Densidade populacional, ele senta na mesma mesa do que a população relativa. Densidade populacional é quase a mesma coisa, né, cara, de população relativa. É quase a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Certo? Então, cara, porra, quando eu pego para você a quantidade, né, são 7 milhões aproximadamente de quilômetros quadrados, com 28 milhões de habitantes, com a população de 40, a população absoluta é 27, 28 milhões aproximadamente. E a população relativa 47,8, isso remete você a pensar o quê, galera? Quando eu te dou esses números, isso remete você a pensar o quê? O que você vai pensar em questão a esses números? Você vai falar assim, pô, Benegão, população é mais distribuída no território, sim. População é mais distribuída dentro do território. Entendeu? Mas isso é somente na região sul, galera? Lógico que não. Entendeu? O Brasil é um país que tem má distribuição territorial. Não é só o Brasil, não, tá? Não é só o Brasil, não. Porque nós somos cheios de descer porrada no Brasil, mas não é só o nosso país, não. Só que é o seguinte, cara. Onde você tem má distribuição, né? Onde você tem má distribuição de terras, consequentemente, você vai ter má distribuição de alimentação. Você entendeu? Você vai ter má distribuição de tudo. De renda. Você está entendendo? Porque não pensa também que a região sul é só flores, não. Porque tem gente que pensa que a região sul, nossa senhora, é a 8ª maravilha do mundo, é o bicho da goiaba. Não, os caras têm problemas também. Os caras têm sérios problemas. Você entendeu? Os caras têm sérios problemas. E esses problemas, né, é que cria, né, cara, essa divergência entre o processo trabalhado e o desenvolvimento em comum. Certo? As maiores densidades estão, né, cara, no extremo do sul do Rio Grande do Sul e na Campana Gaúcha. Rio Grande do Sul, cara, principalmente aquela área litorânea, certo? A população mora muito ali próximo, tá? A atividade, né, cara, que você tem como base é o setor primário. Beleza? É o setor primário. A partir de 1960, gente, vai começar aquela forte migração do êxodo rural no sul do Brasil, o cara saindo do campo chegando na cidade. Você entendeu? Mas, assim, é somente na região sul? Não. 1960, pasmem com o que eu vou falar para vocês. 1960, a nossa população rural era maior do que a população urbana em números. Olha que doidura que eu estou falando para vocês, velho. Agora, essa movimentação na década de 60 se deu por quê? Por causa da construção de Brasília, por causa da construção da Embrapa. Você entendeu? Entre outras formações. Quando chega na década de 70, a galera vai começar a direcionar para o centro-oeste.
Por que a galera desce aqui para o Centro-Oeste? Porque as terras aqui, elas são muito férteis. Você entendeu? As terras são muito férteis. Então, já na década de 70, a população brasileira era majoritariamente o quê? Urbana. O que era na década de 60, rural, década de 70 passa a ser urbana. Você entendeu? Quando chega na década de 80, os fluxos migratórios que nós estávamos tendo, aí foi pesado esses fluxos migratórios, destacava Sudeste, Centro-Oeste e o Sul do Brasil. Principalmente a região metropolitana de Curitiba. Por que a região metropolitana de Curitiba? Porque as indústrias, né, o setor secundário, ele começa a se formar em Curitiba. As primeiras indústrias a entrar em Curitiba, gente, foram as indústrias o quê? Automobilística. A Ford, que estava em São Paulo, começa a criar um polo ali, você entendeu? As empresas que mexem, né, cara, com indústria de base, começa também a chegar em Curitiba. E a galera começa o quê? A movimentar. Benegão, quando que vai reduzir esse fluxo? Na década de 90. Porque na década de 90, quem estava instalado já estava instalado, velho. O cara que nasceu no Centro-Oeste, que morava no Sul, já estava com a sua residência fixa ali. O cara do Sul que migrou para o Sudeste já estava com sua residência fixa. Na verdade, década de 90, só tem uma região no Brasil que ainda a movimentação interna estava muito grande. Que região é essa? O Nordeste. Só que a galera do Nordeste não descia para a região Sul. Por quê? Porque fica muito inviável. A galera do Nordeste, o que ela fazia? Ela chegava no Sudeste, ou se não, ele chegava no Centro-Oeste. Doido isso, né, velho? Tanto é que dentro do processo de geoeconomia, como que o Nordeste ele é visto? Fluxo repulsório populacional. Fluxo repulsório populacional. Certo? Gente, é uma característica muito diferente, cara. Desculpa, velho, mas é uma característica totalmente diferenciada. Então, o sul do Brasil, ele recebe também, né, cara, essa migração interna, mas não tão quanto a região sudeste. Gente, se você for na região sudeste, se você for na região sudeste, sabe aqueles trabalhos do dia a dia, tipo, você chegou ali em Congonhas, chegou em Guarulhos, pô, vou chamar um Uber, vou chamar um táxi, vou chamar um mototáxi. Cara, não tem, ó, é muito difícil você pegar um paulistano que faz esse tipo de serviço. A maioria das vezes, certo? O camarada é do norte e nordeste. Ah, vou ali na panificadora, vou comer um negocinho ali, a menina balconista, ela é nordestina. O cara repositor também é. Você entendeu por quê? Porque os caras pôs na cabeça o seguinte, eu tenho que sair daqui e tenho que buscar o sudeste. Só que o sudeste, gente, o sudeste, eu penso o seguinte, o sudeste e o sul, elas não foi feito para pobre não, velho. São Paulo, Rio de Janeiro, essa Curitiba, Rio Grande do Sul, não foi feito para pobre, velho, porque o índice de vida lá é muito caro. É mais ou menos igual Brasília. Você entendeu? É mais ou menos igual Brasília. Brasília é o seguinte, velho. Brasília é o seguinte, suponhamos, Brasília, o sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, vou prestar um concurso, beleza. Você prestar um concurso, né, cara, nessas capitais, nessas cidades, nessas regiões, entendeu? E dependendo do padrão de vida que você tem na sua região, e você prestar um concurso para ganhar uma grana que você ganha na sua região, não compensa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um brother meu que fez o concurso da GAMP. Você entendeu? Em Curitiba. Passou. O cara passou. Salário inicial, R$7.000. Entendeu? Professor. Aí ele perguntou para mim, falou, Benegão, o que você acha? Eu falei, Negão, você ganha mais de 7 mil aqui, não ganha? E você tem um padrão de vida massa. Se você for trabalhar lá no sul do Brasil com 7 mil, velho, você prepara para reduzir o seu padrão de vida pelo menos em 30%. Por quê? Porque as coisas lá é mais caras, velho. Você entendeu? As coisas são mais caras. Ah, mas eu posso pedir transferência? Pode, depois de 3 anos. E aí? O cara que está acostumado a ter um padrão de vida, né, cara, dependendo do padrão de vida que o brother leva, ele não dá conta de diminuir, não, gente. Pelo amor de Deus. E olha que a GAMP lá no sul do Brasil, ela trabalha com pesquisa. Trabalha com pesquisa, né, cara, no ramo ali do setor primário, pesquisas em geral, entendeu? A GAMP, ela senta na mesma mesa, bate no liquidificador com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entendeu? Isso é só para você ter ideia. Então, quando chega aqui, ó, década de 90, né, quando chega década de 70, a movimentação começa a diminuir, 1990 reduz, entendeu? A migração que vai ter a nordestina. Beleza? Então, você chega nesse processo econômico aqui, ó.
Economia é o seguinte, neguinho. A base da região sul é o setor primário. Ponto. Acabou. Agricultura, pecuária, extrativismo animal, vegetal e mineral. Não é à toa, né, cara, que é o maior celeiro agrícola que nós temos no Brasil. É o maior celeiro agrícola que nós temos no Brasil. Você consegue entender isso, velho? Aí você vai me questionar. Fala assim, Benegão, mas que doidura é essa, cara? Lá no sul do Brasil, cara, o clima lá é tão doido. Você entendeu? Como é que é o maior celeiro? Gente, deixa eu te falar. O clima que tem no sul do Brasil para hortifruti granjeiro, para plantação de café, é o melhor que tem. Café é sul do Brasil, velho. Aqui no Centro-Oeste nós plantávamos café. Só que o clima aqui não é muito favorável. O que acontece? Os produtores de café foram para o sul do Brasil, os produtores de soja veio aqui para o Centro-Oeste. Foi uma troca boa para nós? Uma merda. Porque a soja é devastação, né, filho? A soja é devastação. Você entendeu? Então, são sérios problemas que nós temos. São sérios problemas que nós estamos ultrapassando. Se o setor primário dos caras é diferente, trigo, arroz, milho, feijão, tabaco, são tudo produtos de exportação, entendeu? São todos produtos de exportação. Sabe quem que é um dos maiores produtores do setor primário lá no sul do Brasil? Que o cara é um monstro. O cara é um destaque nessa questão, né, cara, de produção. O Carlos Massa. Já ouviu falar nesse Carlos Massa? Talvez você não conheça ele pelo nome, né? O Ratinho, que faz programa no SBT. Aquele cara lá, bicho, é um latifundiário violentíssimo, aquele brother. E você lembrar o seguinte, 60%, 65% da produção que tem no sul do Brasil é feito por latifundiários. Então, o setor primário tem um peso lá gigantesco. Setor secundário, Benegão? Setor secundário vai dar destaque para a indústria de base. Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. A indústria automobilística também tem muita importância. Uma das montadoras que nós temos lá, que faz muito sucesso, né, cara? Uma das montadoras que nós temos é a Citroën. Citroën, né, cara? Tem uma produção muito forte, né, pro lado do sul do Brasil, tá? E a indústria têxtil, porque os caras também plantam muito algodão. Os caras são diferentes na plantação do algodão, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Entendendo o processo, conhecendo, né, cara, o processo e buscando desenvolver o mesmo, certo? O bom dele ali, cara, o bom do sul do Brasil é que ela tem parceria dentro do Mercosul, né? Exportação para Argentina, Paraguai, Uruguai, agora para Venezuela, entendeu? E quando entra naquela questão da redução das barreiras alfandegárias, quando entra na redução, os caras ganham em cima de impostos, entendeu? A linha de raciocínio. Então, para eles tá show de bola, cara. Para eles tá show de bola, entendeu? O Mercosul, tudo bem, o Mercosul é enfraquecido, né? Mas mesmo assim, eu estou produzindo em cima da produção, o que eu estou fazendo? Estou exportando, beleza? Então, setor primário, secundário dos caras, diferente. Setor terciário dos caras, emprega, mas não tão quanto, certo? Os setores econômicos. Você tem uns setores econômicos aqui que é diferente. Você tem umas características, né, econômicas que são diferenciadas. Agora, vai depender muito do processo, né, gente? Olha o extrativismo, animal, vegetal, mineral. Extrativismo muito forte. Vegetal, cara, praticamente as matas de araucária, entendeu? Pinheiro, embuia, erva mate, entendeu? Erva mate. Tudo isso aí, cara, é relacionado ao extrativismo vegetal. O animal, 25% do total produzido dentro do Brasil, entendeu? Sardinha, certo? Sul do Brasil, tainha, camarão. Camarão que chega aqui, ó, que vocês compram aí nesses hipermercados aí, 90% é do sul do Brasil. Entendeu? Já o extrativismo mineral, carvão mineral, fortíssimo, né, cara, em Criciúma. Matéria-prima para abastecer fábricas de azulejo, desenvolvimento de cerâmica, argila, petróleo. Você entendeu? Cara, é tudo produto de exportação. É tudo produto de exportação, sem pôr e sem tirar. Então, o extrativismo, ele nos mostra, né, essa característica agropecuária, topíssima, hein? Topíssima. Agropecuária para aquela região ali. O clima ajuda demais, né, gente? O que é isso? A maior safra nacional que tem de grãos, milho, arroz, feijão, trigo, tabaco, que tem é na região sul. Você entendeu? Produção de mel, alho, maçã, cebola, certo? Paraná, Rio Grande do Sul, produção de soja genérico modificada, entendeu?
Foi no sul do Brasil que nós começamos a trabalhar essa ideia, né, cara, da OGM, organismos geneticamente modificados. Você entendeu? É uma atividade muito rica, atividade, né, cara, voltada à pecuária, extremamente rica. Trabalha muito com a questão da policultura. Gente, quando eu falo policultura, presta atenção, policultura, minifúndio, monocultura, latifúndio. Policultura, minifúndio, monocultura, latifúndio, certo? Quando você fala em policultura, você está falando do cara que planta ali, ó, no terreno dele. Ele tem milho, ele tem feijão, ele tem mandioca, ele tem batata, ele tem arroz, ele tem maçã, ele tem fumo, ele tem laranja, ele tem nectarina, e aí por diante. Já o brother da monocultura, certo? É o cara que vai plantar, ou o cara planta soja, ou ele planta cana-de-açúcar, ou ele planta laranja, ou ele planta trigo, ou ele planta café. Ele trabalha com uma só. Entendeu? Por que ele trabalha com a produção? Porque ele se especializou nisso e dentro dessa especialização, tá? Ele começou a criar desenvolvimento. Começou, né, cara, a ter exportação. E essa exportação, né, querendo ou não, certo? Fez com que esse processo começasse a ganhar força, começasse a ganhar desenvolvimento, começasse a ganhar tamanho, tá? Então, são políticas econômicas. São políticas. E só foi possível, cara, devido à modernização. Terceira revolução industrial entrou muito forte nisso aí, certo? Hoje você pega aí, né, cara, hoje você tem insumos de tecnologia que são, assim, gigantescos, e a modernização, ela começou, né, cara, em suma, a ganhar desenvolvimento. Agora, vai depender muito do padrão que nós estamos, né, cara, constituindo, do padrão que nós estamos desenvolvendo e buscando para a questão da região. É uma região muito equilibrada, mas é uma região também que tem seus problemas, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso aí. Beleza, galera? Quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Por enquanto? Tá tudo bem? Então, valeu, galera. Até agorinha. Quinta horário nós estamos juntos aí, tá? Para nós continuarmos essa região sul. Beleza? Beijão, amigos. Até mais. Tchau, tchau. Até agorinha. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu.